Olá, seja bem-vindo à primeira aula do curso de CAD e Simo e seja bem-vindo também ao meu canal Graph7. O objetivo desse canal é formar pessoas e ensinar as pessoas, principalmente os técnicos, a ciência da elétrica industrial. Então, eu trabalho com elétrica industrial há mais de 10 anos, já montei muitos painéis de comando, painéis dedicados para a área industrial. Hoje eu trabalho com automação, sou engenheiro de automação, mas já dei muitas aulas, já dei aula no Senai e sempre gostei de ensinar as pessoas e capacitar as pessoas, certo? Então, agora eu consegui, com mais recursos, criar esse curso, que é um curso gratuito, que a gente vai tratar e vai falar muito sobre o CADSIMO, que é uma ferramenta, na minha opinião, extraordinária, onde a gente consegue, além de desenvolver vários tipos de comando, consigo trabalhar com automação também e consigo fazer a simulação de tudo isso. Então eu meio que consigo ver na prática. Obviamente, não é a mesma coisa que você montar e fazer a ligação de cabos elétricos e fios, né? Eu tenho que falar que não é a mesma coisa. Porém, para quem não tem recurso e para quem já tem um computador aí, cara, você consegue fazer muita coisa. O CAD-Simo me ajudou muito. Eu conheci o CAD-Simo na época da faculdade. É, eu não lembro se era a versão 1 ou a versão 2 que eu usava. Mas, cara, isso clareou muito a minha mente e me ajudou muito no desenvolvimento. Então, o objetivo desse curso é ajudar você também e mostrar para você que comandos é um tipo de sistema fácil de entender, fácil de pensar e que você, mesmo não tendo muito conhecimento, consequentemente vai conseguir desenvolver isso sem problema nenhum. Então, sem mais delongas, né? A ideia do nosso curso é ser rápido e prático, sem perder muito tempo. Eu vou deixar aí no link da descrição do vídeo um pouco mais sobre mim, quem eu sou, o que eu já fiz. E também, nessa primeira aula, o que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês o link lá, que eu deixei salvo o arquivo do CADSIMO. A gente vai extrair ele, a gente vai abrir ele e eu vou mostrar algumas configurações básicas antes da gente começar já para as simulações e para aqueles comandos básicos que a gente tem. Então a gente vai tratar todos aqueles comandos, né? Que se você já viu em algum lugar, talvez você reveja aqui. A gente vai tratar tecnicamente alguns conceitos básicos de comando, obviamente. E eu espero que você aprenda muito. Não esqueça de comentar no vídeo aí o que você achou, o que você quer ver nesse curso, que com certeza vai ser de grande valia para você. Então, fiz esse curso, um curso gratuito. Você vai ter a oportunidade de aprender e eu espero do fundo do coração que de fato, depois que você assistir todas as aulas, que eu não sei ainda quantas aulas vão ser ao total, né? Não planejei tudo isso. Vamos ir gravando e ver até onde a gente consegue ir. E assim, na verdade, é um curso meio que infinito, né? Porque são infinidades de coisas que a gente consegue fazer. Eu não pretendo chegar no nível de automação, porque eu tenho um curso de automação já pronto, que a gente trabalha só com CAD-Simo. É um curso de como converter lógicas, como converter diagramas elétricos em lógica. É um curso que eu tenho lá na Hotmart, eu vou deixar também o link aí para vocês darem uma olhada também. Um curso bem, bem legal, bem acessível. Mas então, chega de conversa, vamos começar de uma vez, né? Então, CAD-Simo é uma ferramenta aí que foi criada para a gente fazer simulação de diversos circuitos, certo? Então, eu posso fazer, né, os velhos comandos que a gente já está habituado aí. Aqui eu coloquei uma partida direta, um sistema bem simples, né, com disjuntor motor, relé térmico, né. Aqui eu coloquei o disjuntor motor, tá funcionando só como seccionamento, né, que seria redundante ter o disjuntor motor e relé térmico, mas enfim, só para representar aqui, certo? Sinalização, comando convencional aqui, sinalização para ligado, sinalização de sobrecarga. Então, um exemplo aqui do que dá para fazer. E também eu consigo fazer a mesma partida direta, conforme vocês podem ver aqui. Estou cortando um pouco, né? O diagrama de força, diagrama de comando com o CLP e a lógica ladder aqui do lado direito. Então, cara, é um programa que dá para fazer muita coisa. Já está na versão 4.0, que é a versão que a gente vai usar. Então, como que você consegue baixar isso? Eu deixei salvo no meu Drive aqui, então
Então, no link da descrição desse vídeo, você vai conseguir pegar. Mas só para demonstrar aqui. Então, esse aqui é um vídeo do curso que eu tenho sobre conversão de diagramas elétricos. Vai ter um link parecido com esse, né? Por que não tá esse vídeo aqui? Porque é o vídeo que eu estou gravando agora. Então não teria como ter esse vídeo, certo? Você vai clicar no link que vai estar disponível, né? Na descrição desse vídeo aqui. Ele vai levar você para a página ali do Google Drive. Então agora eu fiquei bem na frente do botão, cara. Deixa eu ver se eu consigo fazer o download clicando com o direito aqui. Na verdade eu não tinha pensado nisso agora, né? Espera aí que deu uma travadinha. Ah, perfeito. Ó. Você seleciona ele aqui. Aqui em cima ele vai ter a opção, ó, fazer download. Você clica. Vai passar um tempinho ali. Isso aqui já veio? Não, ainda não. Ele vai aparecer isso aqui, ó, fazer o download mesmo assim. Beleza, ó. Fez o download. Vou vir aqui, ó, mostrar na pasta. Automaticamente para mim ele vem aqui no downloads, né, do computador. Então tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl X aqui e vou criar uma pasta. Essa aqui eu já não criei. Tá aqui, ó. Eu vou apagar e vou criar de novo. Então, esse aqui é meus documentos, é um local comum aqui. Vou criar uma pasta. Vou escrever CAD e Simo 4.0. Vou colar aqui o arquivo compactado. E vou fazer aqui a extração dele. Então, clico com o direito. Extrair aqui. Ele vai criar essa pasta aqui. Então, aqui eu já tenho o programa. Esse aqui, que está como aplicativo, ó, é o executável. Agora eu não lembro como que mostra aqui os... Bom, enfim. Clica com o direito em cima dele. Você pode mandar para a área de trabalho. Eu não vou mandar, eu vou abrir direto aqui. Mas você clica aí, área de trabalho. Para ele ficar salvo lá na tua área de trabalho. Para você não ficar sempre abrindo as pastas. Mas eu vou abrir aqui, né? Dá 2 cliques, ele vai abrir o programa. E vai pedir a senha. A senha é uma senha padrão. Então a senha vai estar aí na descrição do vídeo, mas é sempre 4962. Então eu vou digitar aqui, ó. Se você digitar no teclado também funciona. Ok. Se ele não aparecer nenhum erro, quer dizer que a senha foi aceita. Se você digitar a senha errada, ele vai dizer que a senha está errada. E na hora de simular, ele não vai funcionar. Então você pode fazer... Eu não sei nem por que ele deixa fazer isso, né? Você pode fazer o diagrama completo, mas na hora que você vai salvar ou simular, ele não funciona. Então não vai adiantar muito. Então aqui a gente tem nossa prancheta aqui de desenho. O CAD Sim é muito bom para você desenhar, fazer pequenos comandos, mas ele não é a melhor ferramenta para desenho. Então se você tiver diagramas muito extensos, com mais de 5 páginas, já começa a ficar muito trabalhoso usar o CAD Simo. Então eu não recomendo usar para desenho nesses casos. Painéis pequenos comandos, é super tranquilo, é uma ferramenta excelente. Então vale a pena fazer dessa forma. Vamos começar aqui
Ó, basicamente, o CAD-Simo ele é um clica e arrasta. Então eu tenho os meus componentes, a minha lista de componentes aqui, certo? Sempre que eu seleciono um grupo de componentes, ele vai abrir todos os seus derivados aqui, na barra terceira. Então, se eu for falar sobre tudo, cara, vai demorar muito. Então, eu vou falar só sobre os grupos. E daí depois, vou fazer pequenos exemplos aqui de conceitos básicos de comando, né? O que, que a gente usa em comandos e qual que é o principal objetivo, né? Da gente estar desenvolvendo isso aqui, no que a gente quer simular, afinal de contas. Que a principal ideia nossa aqui, principal ideia minha, é mostrar para vocês que talvez já tenham uma afinidade com comandos elétricos ou estão começando agora, como que funciona esse programa aqui. O que, que ele vai te ajudar, o que, que ele te mostra que na prática física ali é difícil de observar. Então, para mim, o principal objetivo que eu tenho nessas aulas é mostrar exatamente isso para vocês. Então, eu já estou com o aplicativo aqui, o programa aberto. Vamos falar sobre os grupos e daí depois eu começo a fazer alguns pequenos exemplos aqui. Então, o primeiro grupo é o grupo das alimentações. Então, tudo que eu tenho de alimentação, alimentação monofásica, bifásica, trifásica, positivo e negativo, tem alguns transformadores, tudo isso a gente vai encontrar nesse grupo aqui. Então, segue a lógica dos pinos, cada pino vai representar um tipo de alimentação. O segundo grupo aqui é fusíveis e seccionamento, né, ou desconexões. Então, eu tenho aqui os meus fusíveis, tanto os fusíveis fixos quanto fusíveis de seccionamento. O terceiro grupo, que são os disjuntores, basicamente, tanto os disjuntores convencionais como os disjuntores térmicos. Então eu tenho aqui uma lista também. Uma fase, duas fases, bipolar, monopolar, tripolar, tem tudo isso aqui. Eu também não vou ficar falando muito e pegando tudo e mostrando a simbologia. Porque simbologia é um negócio muito de decorar mesmo, é você interpretar o símbolo e compreender o que ele significa. Então, o nosso objetivo também não é esse. Obviamente que com a simulação de alguns circuitos vai ficar mais simples de você analisar algumas coisas, certo? Então vamos lá, continuando. Aqui eu tenho as minhas chaves de seccionamento e os contadores. Aqui tem o contador, uma fase, duas fases, três fases, quatro. Contador de potência, né? Símbolo. Chave seccionadora bipolar, tripolar. Quinto grupo agora, né? Que são o grupo dos motores, um grupo muito importante também. Então eu vou ter o motor trifásico convencional, o motor estrela-triângulo, que é um motor bem importante para um tipo de partida. Sempre que eu for desenhar ela aqui, eu preciso colocar ele, né? Motor monofásico, motor... Qual que é esse aqui? Ah, o motor monofásico também, outro tipo. É que esse aqui não tem o capacitor, né? Esse aqui já tem. É com o capacitor. Motor de mais de uma velocidade. Motor da Highlander, esse aqui. Tem alguns motores também contínuo, com escova. Imã permanente. Tem motor de passo aqui também, nunca usei. Nunca precisei simular nada com ele. Então, não sei o que tanto que dá para fazer com esse tipo de motor. Mas enfim, basicamente a gente vai trabalhar com os trifásicos. Por quê? Porque os comandos em si foram... A maior parte do desenvolvimento deles é com base nisso, né? E como a indústria usa esse tipo de alimentação, eu acho que é mais viável. Fazer um comando pro trifásico, se você faz pro trifásico, pro monofásico são pequenos detalhes que são fáceis de você adaptar. Então não é para ser um problema também isso aí. Sexto grupo aqui, então, potência. Então aqui eu vou ter soft starter, eu vou ter inversor, eu vou ter o inversor, o transformador para a partida compensadora, né? O autotransformador. Esse aqui. Acho que até vou deixar mais perto, né? Que daí quando eu tiro o símbolo aqui fica mais fácil da gente ver.
Agora aqui, a parte dos acionamentos passivos, né? Eu vou ter então contatos auxiliares, tanto contatos auxiliares de contatores, contato normalmente aberto, normalmente fechado, contato de alguns botões, botões de emergência, acho que é aqui, né? Ah, não, desculpa. Os comandos de tempo, né? Os comandos de tempo dos relés temporizadores, né? Os relés de tempo. Aqui, próximo grupo, os botões. Então, uma gama grande aqui de botões. Botão com retenção, sem retenção, emergência. Acho que os contatos do relé térmico eles colocaram aqui também. Não sei porquê, mas colocaram. Chaves de seleção, chaves de reversão. Sensores também tem aqui. Sensor indutivo, sensor capacitivo. Tem uma gama grande aqui também de sensores. As bobinas de acionamento. Então eu tenho bobina do contator convencional, bobina de tempo. O símbolo tá bem pequenininho de enxergar, nem eu tô enxergando, cara. Isso aqui, ó. Tempo para energizar, né? Retardo na energização. Retardo na desenergização. Sinalização, né? Então as lâmpadas, tem a lâmpada que é fixa, a intermitente. Sinalização sonora. Aqui eu tenho os relés eletrônicos, relés... esqueci o nome agora, de estado sólido. SSR, né? Solid State Relay. Então, relé de estado sólido. Aqui começa já o grupo da lógica, né? Então eu consigo também fazer as lógicas aqui. Tem os blocos. Aqui acho que é tudo bloco, né? Tudo bloco. Bloco AND, bloco OR, o bloco inversor, né? Ou negado, como eles chamam. XOR, NAND. Só isso aqui também dá uma outra aula só com blocos. Então, a gente avançar aqui. O ladder, que inclusive é a linguagem que a gente usa lá no curso de conversão de diagramas, né? Porque, para quem não sabe, o ladder foi uma das primeiras linguagens e é uma das linguagens mais utilizadas até hoje, justamente porque é como se fosse uma virtualização do comando elétrico, do circuito elétrico. Graph7 é uma linguagem eu ia falar steps, né? Mas é passos, né? Então, quando eu tenho uma programação que segue sempre um passo a passo, eu tenho aqui a parte física dos inputs e outputs, né? Que são as entradas do CLP. Se você não sabe o que é isso, dá uma olhada no meu curso lá que você vai descobrir. Mas é provável que nas próximas aulas... Nas próximas não, mas quem sabe nas aulas mais próximas do fim do curso a gente comente mais. Tem a parte pneumática aqui também, que eu nunca usei, né? Basicamente eu prefiro usar um outro programa para mexer com a parte pneumática. Mas para fazer pequenas simulações eu acho que é bem válido aqui também isso. Aqui uma parte legal do CADSIM 4.0 que são os símbolos. Então eu tenho símbolos em 2D e 3D. Assim, é legal você fazer essa demonstração, mas lembrando, eu particularmente, quando a gente faz um desenho técnico mesmo, não é interessante se ter isso aqui. Porque, tecnicamente, a gente aprende a desenvolver lógicas e os comandos e trabalhar com a leitura de diagramas. Existe esse padrão, né? Quando você começa a usar imagens, o ideal é quando você quer, às vezes, passar esse comando ou um sistema mais simples para alguém que às vezes não tem tanto conhecimento técnico. Então é uma coisa mais particular, é uma coisa mais didática do que técnica. Então eu não recomendo colocar isso aqui num diagrama sei lá, por o nome da tua empresa e colocar como um esquema elétrico isso aqui, né? Não acho interessante, eu não recomendo. Mas, né, se você quiser colocar ou passar didaticamente para alguém, aí eu acho válido. Então tem os exemplos 2D ou 3D. E agora um dos elementos mais importantes, que são o quê? Os conectores. Então aqui eu tenho, né?
Aqui eu tenho a grossura, né, do tipo do conector que eu vou usar. Cabo positivo, cabo negativo, cabo de fase, cabo de neutro, cabo de aterramento. Eu tenho os cabos verticais trifásicos e horizontais trifásicos. Depois eu vou mostrar a diferença desses caras aqui pra gente fazer. Eu tenho também os bornes, né? Os bornes convencionais, dois contatos, três contatos, quatro contatos. Os conectores também, conexão que é importante no catecismo, porque às vezes ele confunde a gente. E cara, assim, ó, de maneira geral, é bastante coisa. Eu mostrei bem o básico de cada grupo. Pra gente não perder muito tempo, vamos começar já a fazer algumas simulações. Então vamos fazer o quê? Um diagrama que é um dos diagramas mais básicos que existe, que é o diagrama da lâmpada. Provavelmente, pode ser que esteja assistindo essa aula de dia ou à noite, mas pode ser que em pouco tempo já anoiteça aí, você vai precisar das lâmpadas, né? E como que é um circuito de lâmpada? Só vou tomar uma água aqui que eu tô ficando meio rouco. Aqui não tem corte, aqui é tudo ao vivo. Então, como que seria? Para você fazer a alimentação de uma lâmpada, vamos. Outra coisa interessante também o card de cima não trabalha com níveis de tensão. Então ele interpreta que a gente está trabalhando com duas fases ou fase neutra, a gente tem essa definição de tensão nossa. Mas para ele não existe isso. Você não, em nenhum lugar aqui você vai dizer que o sistema de tensão, o de alimentação que você usa é 127, 220, 380, 400, não interessa. Ele não trabalha dessa forma. Mas vamos imaginar que nosso circuito aqui é um circuito convencional com fase e neutro. Vamos fazer dessa forma. Então, primeiro passo aqui, vamos pegar então, eu posso usar tanto a fase convencional aqui, ó, L, e o N, individual, se eu quiser, ou eu posso usar, eu já tenho aqui, ó, alimentação, fase mais N, né, fase neutra. Então ele já vem os dois aqui. Qual que é a desvantagem? Como ele vem os dois juntos, eu não consigo separar eles. Então, por exemplo, essa fase aqui que eu coloquei aqui em cima, eu consigo movê-la para qualquer lugar e o neutro a mesma coisa. Esse aqui é um elemento só. Mas qual que é a vantagem? Que a nomenclatura dele aqui, ó, ele vem como X, aqui eu posso colocar. Mas isso aqui é só para questão informativa. Então vamos dizer que é a minha fase neutra que vai dar 220 volts. Eu posso colocar. Ah, eu coloquei 220 aqui. Não quer dizer que essa alimentação vai ser no sistema do cadecimo. Não importa. Ele não trabalha dessa forma. Então vamos deixar assim. E agora o que a gente vai fazer? Vou pegar. Vamos fingir. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar uma chave de seleção aqui. Será que é essa aqui? Essa aqui vai servir pra gente. Eu vou apagar os números por enquanto, a gente não vai vai trabalhar com eles. Vamos fingir que esse aqui é um interruptor convencional, certo? E agora, vamos colocar uma lâmpada aqui, uma lâmpada normal. Então eu vou colocar ela aqui. Ah, vamos fazer uma coisa também que é importante. Ó, eu coloquei minha lâmpada separada aqui. Quando eu for fazer ligação, geralmente é interessante no catecismo a gente fazer as ligações sempre lineares. Isso porque é mais fácil. E no catecismo, as ligações de elementos, ela é um pouco chata. Você precisa fazer a ligação bem certinha entre os elementos para não gerar problema, para não, porque as conexões aqui, elas não são muito diretas. Então, às vezes você passa o conector com o cabo e ele não faz alimentação. Até vou fazer essa simulação agora aqui. Vou também tirar aqui. Vou dizer que essa lâmpada é uma lâmpada amarela. Simular uma lâmpada incandescente.
vou fazer ligação. Então, vou pegar aqui um fio de fase, que é esse que está nessa posição aqui. E agora eu vou chegar bem perto para explicar isso aqui para vocês. Ó. Isso aqui é um dos principais motivos que o pessoal reclama do cadecimo. No começo é chato isso mesmo. Mas, por exemplo, se vocês observarem, tem como se fosse uma bolinha próximo do cursor ali, ó. Essa é a bolinha, é da onde ele vai tirar a conexão. Então eu preciso deixar ela justamente nesse ponto aqui, ó. No ponto da saída do pino, ó. E a hora que eu achar ele, eu clico, seguro e arrasto até ele chegar aqui, ó. Nesse ponto. Se eu passar, ó, observem que a cor ali na chave, ela muda, ó. Vou fazer bem certinho aqui, ó. Conectei. Agora eu vou conectar na lâmpada, ó. Então, como não tá linear, ó, eu vou ter o trabalho de fazer essa curva. Eu não consigo fazer ele de forma não vertical ou horizontal. Eu não consigo criar uma linha direta daqui para cá. Então eu preciso fazer o seguinte, preciso fazer isso aqui. E aí começa a ficar difícil achar o ponto. Agora eu vou passar de propósito esse ponto aqui, ó. O ideal, ele deve ficar aqui. Eu vou passar só para vocês verem, ó. Ah, aparentemente é que como tá perto, a gente consegue ver a diferença, né? Vamos pegar o neutro aqui e fazer a ligação. E agora a gente vai fazer a simulação. Então, para simular o circuito é bem simples. Tem esse botão aqui, ó, simulação. Vou startar a simulação. E agora que entrou na simulação, o que acontece? Aonde tem energia aqui, ó, a fase, que vai ser simbolizada por essa cor meio marrom aqui, ela está chegando até aqui na minha chave, no meu interruptor. O neutro está chegando direto na lâmpada. Um circuito básico, todo mundo deve estar habituado com isso. Circuito comum de qualquer lâmpada de uma residência. Bem simples. A hora que eu fechar a chave aqui, o que acontece? Ó, a fase está passando por ela e está chegando na lâmpada. Mas ela não acendeu. Por quê? Justamente por causa dessa conexão. Então, como que seria o ideal para a gente fazer o diagrama aqui sem ter essas curvas, que é não vou dizer que é um erro, mas só vai aumentar as chances de você fazer ligações erradas. O que dá para a gente fazer para resolver? Então, vou vir aqui, ó, eu vou deletar essas linhas aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui em File e vou vir em Setting. E eu vou habilitar uma das ferramentas mais importantes do CAD-Simo. Sempre que vocês forem fazer um diagrama, lembrem disso. Isso aqui vai ser crucial para vocês serem assertivos e serem rápidos nas montagens. É isso aqui, ó, linhas do cursor auxiliar. Você vai flegar essa caixinha aqui, vai dar OK. E agora, sempre que você pegar um elemento novo daqui, então eu vou pegar outra lâmpada, ó, ele já vem com a linha pronta. Então, ó, a minha chave tá aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou alinhar. Deixar alinhado aqui. Vou apagar os meus símbolos por enquanto, não vou utilizar. Vamos refazer a ligação agora, vou pegar fio de fase. E é o mesmo esquema, ó, a bolinha bem na saída do elemento até a entrada do outro. Perfeito. Coloquei para simular. Então, ó, pressionei, ligou. Agora a gente tem a lâmpada acesa aí de fato. Então, primeiro circuitinho no CAD-Simo mais básico possível. Se você não pegou os elementos ou não conseguiu compreender, como é uma aula gravada, é bem tranquilo. Você pode voltar ao vídeo e fazendo passo a passo até você chegar aqui. É um exercício bem básico, bem simples mesmo. Não tem segredo nenhum. É mais uma demonstração, coisa bem simples de se fazer. Por que é importante
a gente aprender comandos. E por que os comandos existem, afinal de contas, né? Você viu que para você ligar eletricamente uma lâmpada é simples. Mas como que era feito os comandos ou os acionamentos na indústria no passado? Então, vou fazer um simples exemplo aqui. Então, peguei uma alimentação trifásica, um motor trifásico. É só para fazer uma demonstração. Pode ser um seccionamento convencional. Aqui eu vou fazer uma ligação, se você quiser fazer só para fazer um teste. Eu vou usar aqui o Vertical Wire 3, que é as fases trifásicas. É o cabo trifásico. Basicamente tem uma ferramenta que puxando um cabo, ele vai puxar os três juntos. Ó. Então puxei até aqui. Puxei até aqui. Então tem as três fases aqui em cima, fechei a chave e o motor liga. Bem simples. Mas isso aqui ele nos ensina algumas coisas, que é o que a gente vai usar para a próxima aula. Essa uma aula foi só de introdução para mostrar como que vocês vão baixar o cadecimo e usar ele aí. Mas basicamente, toda a carga ou todo o sistema elétrico, ele tinha esse princípio. Algum seccionamento ou alguma chave que abria e fechava para ligar uma carga. Então, se a gente fosse olhar no passado, né, as cargas sempre tinham uma chave manual que uma pessoa tinha que ir lá bater ela para funcionar. É tipo o disjuntor da tua casa, parecido com isso. Mas as cargas muito grandes potências, era muito arriscado você ficar ligando e desligando. Então, a operadora ia lá mexer, era muito arriscado ele fazer isso aqui. É uma manobra perigosa. Para resolver isso, foi iniciado um processo que eles chamam de acionamento indireto. Ou os comandos, que é o quê? Em vez desse seccionamento ser movimentado mecanicamente por a mão de uma pessoa, eu crio um elemento eletromecânico que quando ele está energizado, ele faz esse processo. E esse elemento a gente chama de contator. Então o contator ele foi criado justamente para fazer isso. Foi criado para que indiretamente, que eu vou fazer um comando bem rápido só para a gente testar mesmo. Para que ao invés do ser humano ligar diretamente a chave, ainda é o ser humano que liga. Só que agora ele liga de forma indireta. Então, eu tenho uma chave normal. Cadê agora que eu não lembro onde eu peguei? Isso aqui? Não. Essa aqui. Então, agora eu ligo o ser humano liga um elemento de carga menor e indiretamente esse elemento de carga menor aciona uma carga maior, que são os contatores. Então, olha que comando mais básico do mundo. Aciono a chave alimenta a minha bobina eletromagnética que cria um campo eletromagnético e que faz a atração mecânica dos contatos aqui e aciona o meu motor. Isso é um exemplo básico, né, do acionamento indireto. Eu só mostrei isso aqui para despertar a curiosidade de uma pessoa que está chegando a primeira vez. Como que usa o contator? O que é contator? Por que a chave está com esse número aqui, ó, 1314, A1 e A2? O que quer dizer isso? Se você ainda não sabe e quer aprender, não esquece de continuar aí no nosso curso. Não esquece de ir para a próxima aula. A gente vai começar já a relembrar ou mostrar pela primeira vez, se você nunca viu, alguns conceitos básicos de comandos, né? A gente não vai ter montagem física aqui, vai ser tudo pelo simulador, mas com certeza já vai
dar uma clareada aí para vocês. Deixo também como dica você assistir o meu vídeo, a minha videoaula, que é uma aula grátis do meu curso sobre conversão de diagramas elétricos em Logic CLP. Vale muito a pena você conferir. E também vou deixar aí no final do vídeo um outro canal que eu tenho, o canal Graph on the Building, que é um canal de games que faço gameplays de jogos novos e jogos antigos. Se você chegou até aqui, vale a pena você conferir também. Não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos e deixa os seus comentários. Fala o que você achou da aula. Você acha que gostou dessa explicação rápida? O que você quer ver nesse curso de comandos elétricos que você não viu em algum outro curso que você fez? Lembrando que esse curso é um curso grátis, né? Essa é a primeira aula, mas vão ter muitas outras aulas. Eu espero que vocês aprendam muito e que, para você que já tem afinidade com comandos, aprenda coisas novas e melhore ainda mais aí as tuas práticas e o teu conhecimento. No mais, era isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até mais.